Uso uma máscara, tá? Porque o nosso bebezinho ainda tem a imunidade ainda não tá formada, então eu prefiro usar máscara por causa da proximidade que a gente fica. Uma fraldinha, tá? Para colocar, não ficar contato direto com a minha roupa. E aí a gente vai começar a enrolar o bebezinho com esse wrap aqui de contenção, né? O wrap de base. Começa enrolando o bebezinho quando a gente vai fazer o newborn. Essa técnica de enrolar é muito boa, principalmente porque quando o bebê tá muito agitado, a gente consegue conter ele mais. E aí o bebê enroladinho, eu prefiro sempre colocar no colo para fazer o enrolar o bebê. Tem gente que gosta, que se adapta melhor a enrolar em cima de uma superfície, por exemplo, um trocador. Eu gosto bastante, por quê? Porque ali eu tenho a mobilidade, a flexibilidade no meu colo, né? Então o bebê fica meio que moldado entre minhas pernas, como eu tô mostrando aí. A gente vai colocar, eu gosto de colocar bastante o bebê com tapa-fralda, né? Da cor da pele, pra se o tecido usado para fazer o wrap não for muito transparente, a fralda não aparecer, né? Os desenhos da fralda. E eu gosto de usar esse wrap de base, que é muito legal. Isso aí é uma dica bem bacana, porque o wrap de base é o que vai conter o bebezinho ali no wrap de acabamento. Tem bebês, gente, vocês vão perceber que tem bebês que eles reproduzem muito o que eles estavam dentro do útero. Tem bebês que conseguem ficar com as perninhas bem dobradas. Perninha bem dobrada, você consegue colocar pra dentro do wrap. Bebê que já não tava com uma posição uterina de perninha dobrada, tava com uma perninha mais esticada, eles gostam de ficar com a perninha esticada, não tem problema, a gente faz o bebezinho com a perninha esticada, com a perninha pra fora, não tem padrão, né? Ele é muito intuitivo, na verdade, você vai conforme o bebê, você vai sentindo o bebê. A gente enrola o bebê no wrap de base, sempre dando preferência pra tons clarinhos, porque o tom claro, você pode pôr um escuro ou um claro que dá super certo. Então a gente vai passando o wrap de contenção ou de base, né? Vai passando o bebezinho nos ombrinhos, segurando bem ali o wrap, passando de um lado pro outro. E o pezinho, como eu falei, vai muito do bebê, da posição que ele tava. Então você vai sentir, se o bebê joga pra fora, o bebê não tá acostumado naquela posição, não tem problema. A gente faz com o bebê de transpassar todinho o wrap de contenção ou de base. No bebê a gente vem com o wrap de acabamento. O wrap de acabamento vai passando da mesma forma, né? E eu gosto de dar, esse aqui é um desenho que eu fiz bonito, dei esse acabamento aí com um elastiquinho que formou um desenho bem bonitinho no bebezinho aí, né? No acabamento. Tem gente que usa de outra forma, eu uso de várias formas. Às vezes eu uso esse elástico, às vezes eu só passo por baixo, coloco até para dar um acabamento, um pedacinho de fita crepe por baixo, dou uma amarrada. Tem vários jeitos, né? Esse é um jeito bem bacana de você resolver aí essa questão. Outra coisa, as toquinhas. Eu gosto de ter toquinhas, acessórios, toquinhas e headbands, né? Headbands para as meninas, toquinhas para as meninas e para os meninos, fica bem bonitinho. Sempre peço a opinião da mãe, o que ela gosta. Sempre tento ali separar coisas coordenando com o que eu tô usando no wrap, né? Com cores, com tom. É bom estudar paleta de cores também, que é bem bacana, né? Aí a gente tem aí o bebezinho pronto e a gente vai fazer foto com a mamãe. Esse é uma posição bem legal, dar o bebê no wrap pra mamãe, porque o bebê tá bem contidinho ali, ele não fica com os braços, com as perninhas balançando, ele fica bem calminho. Então a gente consegue fazer umas poses bem bonitas pra mamãe. Tem aquela pose tradicional que a gente coloca da mãe cruzando os braços, né? E fazendo a posição, ou a gente pode fazer também do bebezinho como a mãe segura normalmente. Aí você tem repertório de poses, pode fazer as duas coisas que você tem. Essa pose do cruzado é legal porque você consegue aproximar o rosto da mãe com o rosto do bebê. Fica bem bonito as poses, né? Isso você faz com o pai também. Fica bem bacana. No wrap a gente coloca o braço sempre para baixo do bebezinho. Se tem o bebê, normalmente a tendência é o bebê colocar as mãozinhas para cima, né? Do jeito que ele tá no útero. Se o bebê não permitir que a gente estique bem os bracinhos dele, pode deixar os bracinhos cruzados para dentro do wrap e passar o wrap bem forte, assim, para ele ficar bem amarradinho, como se fosse uma camisa de força, sabe? Essa é a vantagem de a gente deixar a mãozinha meio para cima. É bom que a gente pode puxar
a mãozinha às vezes e fazer poses com a mãozinha do bebê pra fora, onde você consegue colocar um bichinho na mãozinha dele, algum acessório, ou mesmo posicionar a mãozinha de uma forma perto do rosto que parece que tá fazendo uma pose. Então também é bacana. Se você conseguir deixar a mãozinha do bebê nessa posição pra cima, dentro do wrap, você puxa um pouquinho pra fora a mãozinha pra você conseguir fazer essas poses. Se não, se você conseguir pôr tudo pra baixo, você tem o bebê bem preso, mas também você não vai ter a posição do bebê pra mãozinha pra fora. Tem que treinar bastante. Se você for possível, você pegar uma boneca. Não precisa ser essas bonecas de treino caríssimas. Eu comecei treinando com boneca que eu comprei em loja de brinquedo mesmo, essas bonecas bem assim, baratinhas, e eu colocava no meu colo e ia enrolando e ia treinando. Então você consegue treinar com essas bonecas mesmo, que elas são maleáveis. Você treina vários tipos de amarração. Aí vocês estão vendo que eu tô fazendo um enrolado de novo, porque o bebê, conforme a gente vai mexendo, né, vai dando na mão do pai, da mãe, o bebê pode soltar ali, aí a gente amarra de novo, não tem problema, amarra bem presinho, ó, ali nesse caso eu tô colocando a Betina, a nossa bebê modelo aí, com a mãozinha mais pra fora. Posso conseguir ali uma foto dela com a mão pra fora. Tô amarrando com um wrap de acabamento. Ó, ela já tá soltando ali, ó. Ela já não é uma bebê que permite muito posição, né? Então a gente pode usar isso a nosso favor. Na hora que ela dormir, ela segura um ursinho, alguma coisa, né? O bebê tá muito agitada, deixa a mãe amamentar o bebê, né? Ela vai dar aquela acalmada. Isso é importante, a gente não precisa ter pressa. Newborn é uma coisa assim que você tem que marcar, deixando um período pra isso, né? O dia que você vai fazer newborn, procura naquele período não marcar outra coisa, porque é muito imprevisível. A gente trabalha o que o bebê vai te oferecer. Olha, durante o curso a gente vai ver aí vários tipos de dicas, né? Por exemplo, uso uma janela de luz aqui, que é LED window, e uso junto com uma luz natural que eu tenho, de uma janela bem grande que entra sol aqui no meu estúdio, que me proporciona uma luz bem homogênea, né? Nós vamos ver várias coisas, eu gosto de produzir bastante coisa eu mesma, né? Minhas headbands, meus truquezinhos, então você vai ver tudo isso aí, algumas dicas bem bacanas, que você não precisa gastar muito dinheiro, você mesmo pode fazer com algumas coisas com um olhar mais diferenciado, né? Eu vou mostrar que eu uso bastante coisa, flor natural, flor seca, que eu compro muito em loja de Ceasa, 25 de março, ou às vezes a gente compra em floricultura e seca, sabe? É um toque delicado que a gente dá e com uma coisa simples. E você faz aí um toque bacana, que você acrescenta uma flor, isso aí é aquele chuvisquinho, né? Mosquitinho, que o pessoal chama, que eu sequei, tô colocando ali no cabelo da mamãezinha ali, fazendo essa foto que eu gosto de fazer em cima de um tapete, né? Além de proporcionar um conforto pra mãe e pro bebê, essa textura transmite conforto, aconchego. Inclusive essa pose que eu mostro aí, você consegue até fazer com um bebê maior, fica bem bonita, as mães amam muito, é uma foto super simples de fazer. Pergunte pra sua mãezinha se ela tá bem, porque às vezes ela tá num pós-operatório, se ela vai conseguir fazer essa pose, deitar, né? Mas assim, normalmente é bem tranquilo fazer, é uma pose simples, mas muito bonita que os pais adoram. Olha só, durante o curso você vai ver também que eu uso muita caixinha. As minhas caixinhas normalmente são de cores claras, porque a cor clara você faz qualquer coisa. Você pode colocar um acessório mais colorido se você não gosta de nada claro, mas você não tem que ter 3, 4 daquele mesmo acessório, porque ele é neutro, né? Então, caixinhas, que às vezes eu compro, às vezes essa caixinha mesmo eu comprei em um supermercado. Vai muito de você vasculhar, de você garimpar para trazer coisas que você tem um olhar, você pode trazer para tua fotografia. Caixinhas de madeira, esse coração que eu uso, é bem bacana. Você consegue colocar por baixo aí paninhos, né, que a gente chama de layers, para deixar a pose bem gostosinha pro neném deitar, né? E você fotografar de cima, fotografar de vários ângulos, uma florzinha seca aí com um vasinho. Eu acho assim, o grande barato do negócio é você ter o olhar para coisas que transmitem aconchego. Mesmo que você vai gastar dinheiro com uma peça que seja mais cara, mas ela vai te trazer um tom de cuidado que você teve ali com uma peça que é sofisticada. Você vai gastar com uma peça só, mas é uma peça que te traz sofisticação. Então é melhor você ter mais coisa sofisticada. Esse meu puff improvisado eu fiz com uma caminha de cachorro que eu comprei na internet. Ela é uma cama de cachorro. Tem muita gente usando isso e ela monta e desmonta. Eu pus bastante tecido para ela ficar bem macia e estiquei o meu tecido grudando ele na parede. Mas você pode pôr
um suporte também. Isso aí você faz até na casa do cliente, sabe? Você pode levar isso pra casa do cliente se você quiser, ou você pode improvisar no sofá da casa do cliente. O importante é você ter ali tecido que estica, uma melanca, uma manta que estica, ter os acessórios, né, pra você elevar o bebezinho, e você ter a sabedoria aí de você compor as cores, né? Se faltar um pedacinho, você completa no Photoshop. Não cabe no meu estúdio mesmo, é um lugar que não cabe muita coisa, então eu improviso muita coisa. Essa foi só a nossa introdução, tá? Durante o curso você vai conhecer aí muitas técnicas que você pode fazer com simplicidade, parte de iluminação, de tipo de lente, roupinhas, composição de cores, a parte de negócios, como você vender, como você precificar a tua fotografia de bebê, de acompanhamento, de recém-nascido, como você posicionar, como você direcionar os pais para as fotos, como você divulgar o teu trabalho. Você vai conhecer tudo isso aí no meu curso. Acompanhe aí, continue com a gente.